Aleluia, glória a Deus. E aí, abençoados, estamos aqui, mais uma oportunidade poderosa que o Senhor está nos dando para compartilhar da vida, da paz, da unção, do poder, de tudo que Ele tem colocado no nosso coração, com esse intuito de realmente não apenas viver sozinho, mas de levar todos que estão comigo aqui, os irmãos amados, a viverem juntos esse cumprimento pleno, absoluto das promessas do Senhor. Então eu quero te pedir, na medida que você for entrando, vai comentando aqui, vai dando um amém, boa noite, qualquer coisa que você falar aqui, o algoritmo do Instagram entende que o conteúdo é interessante, do mesmo jeito vai clicando no coraçãozinho, mas principalmente aqui no torpedinho, aqui no aviãozinho, clica aí para você chamar todo mundo que estiver conectado agora, sai compartilhando, chama o povo, porque hoje nós vamos falar do combustível dos vencedores. E acredite, uma santa ebulição vai acontecer no seu coração. Eu tenho falado disso a cada dia, eu tenho ministrado sobre isso, eu tenho orado sobre isso, tenho compartilhado insistentemente para que realmente todos mergulhem em direção a isso, que o Senhor tem colocado no nosso coração. E eu quero aqui conectar com você, quero pedir para a minha equipe fazer silêncio, quem está aqui, por favor. Hoje eu estou cheio de gente aqui comigo, principalmente o Carlos Júnior, é o cara mais barulhento do planeta Terra, mas eu vou falar aqui só para ficar registrado. Os demais estão em silêncio, é só o Carlos Júnior o problema mesmo. Mas eu quero que você vai comentando aqui como que tem sido para você essas lives, de segunda para cá, o que Deus tem colocado no seu coração, quais foram as verdades que aqueceram sua fé para te levar realmente a viver tudo aquilo que o Senhor tem revelado a você a cada instante e que você tem, a passos largos tomado posse, caminhado em direção, apropriado dessas promessas. Eu acredito muito, irmãos, acredito muito que realmente uma chave está sendo virada. Um novo tempo, uma nova percepção das promessas de Deus. Literalmente eu posso afirmar, são centenas de testemunhos, o tempo todo chegando testemunho das pessoas falando o quanto estão agora tomando posse numa nova medida, o quanto agora estão interpretando de uma nova forma, o quanto agora estão apropriando com mais ousadia das promessas do Senhor. Então eu tenho que continuar, não posso parar, eu não posso me calar, porque realmente esses testemunhos, para mim, são parte importante desse combustível, para fazermos tudo que estamos fazendo. Então eu quero orar com você agora, quero declarar diante de Deus tudo isso que o Senhor vai colocar hoje aqui como conteúdo para incendiar seu coração, e quero junto com você aqui realmente apropriar de tudo isso, amém? Então feche seus olhos aí onde você está, junto comigo, vamos orar agora? Vamos orar, vamos crer que num breve momento na presença de Deus, uma palavra pode mudar a nossa história permanentemente, amém? Então feche seus olhos aí, vamos orar. Papai, no nome do Senhor Jesus, juntos aqui, ó Deus, em mais essa oportunidade abençoada e poderosa, nós clamamos para que o Senhor libere vida, graça, paz, poder, unção, alegria, para que cada um aqui hoje seja tocado, seja impulsionado, seja abastecido, fortalecido no Senhor e na força do seu poder, para juntos aqui realmente vivermos, ó Deus, um novo tempo no Senhor, tomarmos posse das promessas que o Senhor espontaneamente fez a nós, e é o Senhor quem vai se encarregar de cumpri-las. Pai, que nada seja feito, falado, dito, apenas da boca para fora, e que nada seja recebido apenas com ouvidos naturais, mas que tudo aconteça no Espírito, na direção do Espírito, na dependência do Espírito, e assim que eu abençoo cada um desses irmãos, em nome de Jesus, amém? Escreve aí, fala amém, eu recebo, é assim que vai ser, glória a Deus. Fala alguma coisa aqui nesses comentários, quero sempre te ensinar a isso, toda vez que você interage, curtindo, compartilhando, comentando, o Instagram entende que o conteúdo é interessante e vai entregar para mais pessoas. Então estou contando com você aqui para isso. Vamos lá, queridos, fazendo uma breve retrospectiva do que eu tenho compartilhado aqui nesses dias. Nós estamos compartilhando aqui desde segunda-feira.
eu tenho falado para vocês, falei segunda, terça e quarta, a respeito do estilo de vida de quem prospera. E hoje eu quero dar um próximo passo, né? Eu creio que o que foi dito aqui nessas lives até aqui já provocou uma verdadeira ebulição por causa dessas centenas de testemunhos que eu tenho recebido. E hoje mesmo um irmão me mandou um testemunho, eu fiquei profundamente impactado, porque ele estava emocionado, eu fiquei emocionado, ele falando que foi impressionante, tanto que realmente uma das coisas que eu falei ao longo das lives, uma coisa mudou assim a percepção dele da vida, e ele fez uma oração alinhado com o que ele aprendeu, e de segunda-feira para cá ele vendeu o suficiente para que o que ele ganhou nesses 3 dias quitasse todas as dívidas dele que ele estava acumulando há anos. Ele já bateu recorde, meta e tudo mais, e entrou numa medida de prosperidade que agora ele está crendo que tem muito mais ainda para ele, que ele não quer parar, ele não quer paralisar, ele está crendo numa multiplicação estupidamente abundante. E assim eu creio, irmãos, que não é só para ele, não é só para mim, como eu tenho testemunhado, que tenho desfrutado disso, mas é para você, é para cada um de nós como filhos amados do Senhor. Amém? Mas de novo, eu não quero que fique na mão de poucos, da mesma forma que o Senhor não quer que essa promessa, da forma como eu estou vivendo, né, esse estilo de vida, vamos colocar assim, seja só para mim, por isso eu estou aqui compartilhando, da mesma forma não pode ser só para você. Por isso eu quero insistir mais uma vez agora. Faz um favor para mim agora, por favor. Clica no aviãozinho aqui, vamos lá, todo mundo. E você vai selecionar aí pelo menos 50 dos seus contatos. É só apertar nas bolinhas aí para ficar azul. E você vai enviar separadamente, clicar no botão de baixo lá para chamar todo mundo para assistir essa live. Faz isso para mim, por favor. Vamos ativar mais gente. Nós temos que colocar o máximo de pessoas para ouvir essas verdades, mas principalmente para viver essas verdades. Então aperta aí agora no aviãozinho, sai compartilhando, envia aí para 50 pessoas no mínimo. Você consegue fazer isso, não te custa absolutamente nada, e você vai estar ativando mais pessoas junto com você para viverem isso que você já começou a viver, que Deus já começou a fazer na sua vida. Amém? Vamos lá, uma vez que eu já fiz essa breve retrospectiva, né, do que eu falei de segunda para cá, agora eu quero falar outra coisa para você. Eu quero falar para você do combustível dos vencedores. É claro que tem uma conotação natural, né? Um combustível, a Bíblia nem fala de combustível. Como que ele arrumou combustível agora na Bíblia? É lógico que eu estou fazendo uma alegoria aqui com algo natural do nosso dia a dia, mas você vai entender onde que eu quero te levar. Você vai compreender, porque presta atenção, se você compreender o que eu vou te ensinar hoje, o que eu vou falar para você hoje, você vai passar a acessar algo que você não estava acessando antes. Você vai passar a ter acesso. Você vai passar a desfrutar de algo que até então você pode apenas desejar e ouvir falar, mas que a partir de agora vai se tornar real na sua vida. E quando eu falo de combustível dos vencedores, uma pequena advertência, né, que eu quero te lembrar, é qual que é a função do combustível, né? O combustível ele funciona para fazer o motor, né? Ele existe para fazer o motor funcionar. Mas você sabe porque o combustível ele determina também a potência com a qual esse motor vai funcionar e qual que é a velocidade que ele vai alcançar. Então eu lembro de uma ocasião, eu estava com uma pessoa lá no autódromo, na pista, eu não lembro agora exatamente onde que a gente estava. Eu sei que a gente estava lá brincando com aqueles carrinhos de controle remoto, e eram assim, carrinhos caros, né? O dono do carrinho tinha pago não sei quantos R$1.000 nele. E a gente tava lá e ele com aquele controle remoto poderoso, aquela antena enorme, e o carrinho passava de um lado para o outro, que era uma loucura. De repente chega um moleque lá, um menino, e ele chegou lá com um carrinho inferior, que custou assim R$300, enquanto o outro tava com um carrinho que custou 5.000, e ele falou, vamos apostar uma corrida valendo o carrinho de um pelo outro, quem ganhar fica com o carrinho do outro. E ali aquele que estava com um carrinho mais caro, né, ele falou, não, você está brincando comigo, vai apostar, olha o seu carrinho vale 12, 15 vezes menos que o meu. E o menino firmou o golpe ali, então vamos lá, você não é bonzão, tá? E aí, resumindo, eles colocaram pau a pau os dois carrinhos, e na hora que deu a largada desse carrinho mais barato, inferior, eles disparou na frente, que foi uma loucura. E literalmente virou um foguete, faltou levantar voo. E aí o outro ficou chocado, né? Eu perdi meu carro, né? Mas não tem problema, eu tenho dinheiro, compro outro, eu tenho mais e tal.
mas como que eu perdi para um carrinho inferior desse? E aí ele falou, o que você fez no carrinho? Qual que é o acessório? Né? Como que é a tecnologia? E ali o menino deu a resposta para ele, falou, não, a diferença toda está no combustível que eu uso. E aí ele foi falar do combustível ali, eu não entendo nada disso, mas você sabe, isso me marcou, por quê? Porque o inferior com o combustível certo ganhou do superior. Você sabe, essa é a graça de Deus, é o favor imerecido, é Deus dando tudo para quem não merece nada, é você recebendo algo, como a Bíblia diz, que não é dos fortes, nem dos valentes, nem dos sábios, nem dos inteligentes, nem dos prudentes a vitória, tal, mas tudo depende do tempo e do acaso, ou seja, tudo depende literalmente do favor. Quando você tem favor, sua velocidade expande, você alcança aquilo que naturalmente você não alcançaria. Agora presta atenção, porque eu quero lembrar vocês a respeito de algo hoje. E quando eu falo presta atenção, eu estou chamando a sua atenção mesmo. Então esquece o resto do mundo aí e presta bastante atenção no que eu vou te falar. Porque agora eu vou começar a falar para você qual é esse combustível. É claro que não é um só, e como eu te falei, é uma alegoria, então são itens que eu coloquei aqui para falar para você que são combustíveis, que quando você usa eles, sua velocidade aumenta, você permanece avançando, você alcança o alvo. Você sabe, uma das coisas mais terríveis que pode acontecer com quem está em direção a um objetivo é no meio do caminho acabar o combustível. Você sabe, acabar o combustível é um prejuízo enorme. Por quê? Porque ele quebra a sua sequência, né? Ele rouba a sua velocidade, a sua média de velocidade, ele prejudica tudo. Agora tudo vai ter que mudar, por quê? Porque acabou o combustível. Agora, quando você continua tendo combustível, você permanece avançando em direção ao alvo. Agora também, se você muda o combustível para um combustível mais potente, você amplia então a velocidade, a potência, para que você chegue ainda mais rápido aonde você deve chegar. Então presta atenção aqui, porque eu vou falar algo da parte de Deus para vocês. Não vou falar da parte do Rafael Almeida, da parte de Deus. Tá me ouvindo? Presta atenção. O Senhor liberou uma profecia sobre nós há alguns anos atrás, de que Ele faria em 1 ano o que demoraria 5 e em 2 anos o que demoraria 10. E nessa ocasião Deus falou comigo, ministrei sobre isso no Seminário dos Empreendedores logo depois. O que Deus falou comigo é que tem 2 formas de você acelerar, chegar num lugar ou alcançar um objetivo. Uma delas é aumentar a velocidade. Então você tem que estar aqui e vai para cá e a distância é de 100 km, se você viajar 100 km por hora, você vai chegar em 1 hora. Mas se você for a 200 km por hora, você vai chegar em meia hora. Ou seja, quanto maior for a velocidade, mais rápido você chega. Agora, a segunda parte da palavra do que Deus falou no meu coração é que a segunda forma de você chegar mais rápido é, além de aumentar a velocidade, é trazer para mais perto, encurtar a distância. É trazer dos 100 km para 1 km. E aí você potencializa as duas coisas. Você está indo em alta velocidade, mas também o objetivo está chegando cada vez mais perto. E eu quero aqui profeticamente falar algo para você. Chegou o tempo. Chegou o tempo de você ganhar uma nova velocidade no Senhor, mas Ele está trazendo para mais perto. Todos os sonhos, os propósitos, os planos, os objetivos, as promessas, o Senhor está trazendo para perto de você. Agora é importante te explicar que é o seguinte, Ele vai trazer para perto, mas não vai pôr na sua mão. Por quê? Porque você precisa ter uma atitude de fé de, no mínimo, estender as mãos e pegar. Deus não vai colocar na sua mão de bandeja. Ele vai servir como um banquete, mas você tem que sair do seu lugar e ir até lá se servir. Então Deus está trazendo para perto as promessas. Eu quero te perguntar agora, e aí, o que você vai fazer em relação a isso? Deus aproximou as promessas. Deus está me usando aqui para destravar a sua fé, para te levar a crer de uma nova medida agora, para acessar as promessas de Deus, entendendo que aquele que prometeu é que vai cumprir, e Ele não prometeu para te passar vontade, Ele não prometeu para apenas te mostrar, mas Ele prometeu para realizar. Agora, uma vez então que Deus está me usando para falar tudo isso para você, o que você vai fazer com isso? Você vai só observar de longe? Você vai ficar até quando apenas ouvindo testemunhos de outros? Até quando você vai ficar
apenas como um coadjuvante da história de outras pessoas. Mas eu quero te falar algo aqui da parte do Senhor, do Deus Altíssimo, do seu Pai. Ele decidiu aproximar, trazer para perto as promessas. Ele decidiu encurtar a distância. Mas Ele também está te dando agora o combustível para que você amplie a sua velocidade. E a única coisa que depende de você no meio de tudo isso é crer. Crer. Se você crer nessas verdades que eu tenho falado aqui para você, você vai tomar posse, você vai acessar, você vai viver. Agora, se você não crer, se você duvidar, se você achar que não é para você essas verdades, acredite, vai ficar lá. Vai ficar lá até que você crer. Numa dessas lives que passou, eu falei algo que foi poderosamente impactante. Alguns irmãos me mandaram mensagem chorando compulsivamente. Eu fiquei impactado o quanto isso explodiu no coração de alguns. Porque o que eu falei foi que o diabo ele sempre quer nos convencer de que nós estamos perdendo algo. E de que o tempo que você demorou para crer, demorou para tomar posse da promessa, demorou para apropriar da herança, tudo isso você perdeu isso. E tudo isso que era para você ter vivido foi desperdiçado, ou foi dado a outro. Só que Deus me usou numa palavra profética para falar que não foi perdido, foi acumulado. O que era para você ter tomado posse há 10 anos e não tomou, de lá para cá está acumulado, está juntando com mais. Para quê? Para que agora você receba tudo. Então, uma vez que eu te dou uma notícia dessa, criatura, de que tem promessas da parte de Deus que estão acumuladas para serem entregues nas suas mãos, para que você acesse agora um novo nível de riqueza, de prosperidade, de abundância, de multiplicação, de cumprimento de chamado, de propósito, de alegria, de paz, de inteligência, de sabedoria, de tudo isso. Tudo isso está disponível para você acessar hoje. E Deus trouxe para perto de você, está ao seu alcance agora. Agora também, qual que é a velocidade? Você pode ir em direção a algo que está a 1 metro e demorar anos, porque você pode ir em câmera lenta, igual um bicho preguiça. Ou você pode usar o combustível que Deus está te dando, para ampliar a velocidade, para tomar posse ainda mais rápido de tudo isso. Eu quero te falar aqui de alguns desses combustíveis, e o primeiro dele é o propósito. Lá em Hebreus capítulo 10, versículo 38 e 39, fala o seguinte: todavia, você, vou pegar o nome aqui, a Jaidira, o Macri, o Guimarães, a Maria Edna, a Graziele, o Odinair, a Gleice, a Bruna, quem mais? O Fábio, a Thalita, o Wellington, quem mais? A Vera, a Raquel, todos, o Diego, o Paulo, o Michel, a Rosângela. Eu estou falando para você. Você está entendendo? Esse texto está escrito para você, no seu nome. Então, todavia, o meu justo, aí você põe o seu nome nessa história, o meu justo é você, viverá pela fé. E se retroceder, nele eu não tenho alegria, não se compraz a minha alma, eu não fico feliz com quem retrocede. Mas aqui tem um brado de vitória nesse texto. Hebreus capítulo 10, versículo 39, é um brado de vitória que você, aí onde você está agora, eu quero que você dê esse brado de vitória. Eu quero que você aproprie disso, que você abra a sua boca emitindo o som e fale: eu não sou do que retrocede para a perdição. Eu sou, entretanto, da fé para a conservação da alma. Presta atenção, porque aqui eu quero te falar, esse é um combustível poderoso. Quando você lembra das promessas de Deus, do propósito de Deus na sua vida, isso te faz permanecer avançando. Você não retrocede, você não volta, você não anda para trás, você não fica parado. Você continua se abastecendo desse combustível poderoso e sobrenatural e continua crendo, crescendo, avançando em direção às promessas de Deus. Agora tem algo importante nesse texto, porque muitos, e presta atenção porque eu vou falar aqui algo certeiro agora, palavra profética, palavra de conhecimento para você que está assistindo essa live. Muitos usam o fato de estarem fracos, ou de, eu perdi minhas forças, eu já tentei muito prosperar, eu já tentei muito multiplicar, eu já tentei muito avançar, eu já tentei muito ser feliz, mas não virou nada, e eu estou aqui agora, eu estou sem forças para continuar avançando.
Eu estou aqui para te falar algo da parte do Senhor agora, e presta bastante atenção, porque isso é o próprio Deus falando para você. Creia nisso. Quando a Bíblia diz, o justo vai viver pela fé, e se retroceder, nele não se compraz a minha alma. Presta atenção, o Senhor não se alegra com quem retrocede, com quem para, com quem desiste de permanecer avançando. O Senhor não se alegra. Agora, qual que é o link que você tem que fazer com outro texto da palavra de Deus? É que a Bíblia diz que a alegria do Senhor é a nossa força. Eu estou aqui para te falar algo agora. Você permanecer parado, ou retrocedendo, imóvel ou regredindo, você faz com que Deus não se alegre. E então você começa a enfraquecer. Mas na medida que você permanece avançando, crescendo, rompendo em fé, prosperando, se alegrando, cumprindo com o propósito de Deus para a sua vida, o Senhor se alegra cada vez mais. E quanto mais Ele se alegra, mais forte você fica. Mais forte você fica. E essa força é o que? Esse combustível. Aumenta o torque, aumenta a potência, aumenta os cavalos de potência nessa máquina. E você ganha mais velocidade, mais força ainda para avançar. E isso eu falei também numa outra live. Na medida que você ganha fé para orar por algo, e você começa a visualizar isso e toma posse disso, imediatamente Deus já te dá uma nova medida de fé para tomar posse agora de algo ainda maior. E é assim que Deus vai fazendo, de glória em glória, de fé em fé, você vai crescendo para apropriar, para pegar, para tomar posse das promessas de Deus. E eu já te falo agora, segundo combustível, mas antes disso, para saber que você é alguém que não retrocede, que não desiste, que não anda para trás, que não vai ficar parado, mas que vai permanecer crescendo, acessando as promessas. Eu quero que você escreva aqui pela fé, fala assim: eu não desisto do propósito. Escreve aí agora: eu não desisto do propósito. Eu não desisto do propósito. Mas eu quero que, além de você escrever aqui agora, nos comentários, eu quero que você fale isso agora. Abre a sua boca aí onde você está assistindo essa live agora e fala isso. Eu não desisto do propósito. Eu não desisto do propósito. Fala isso, declara isso, escreve isso. Mas presta atenção, porque eu tenho uma notícia para te dar. Às vezes, quando você pensa que está desistindo de alguém, está desistindo de um casamento, está desistindo de uma pessoa, está desistindo de uma empresa, de uma profissão, ou que você está desistindo de uma cidade, de uma família, você está desistindo de uma igreja, você está desistindo, de algo. Eu quero te falar, é impossível você desistir de algo. Antes, você vai estar desistindo do propósito de Deus por trás daquilo. Eu sei que alguns já me ouviram falar muitas vezes disso. Então, sabendo disso, por que você ainda cogita desistir das coisas? Por que você ainda cogita retroceder? Por que você ainda cogita esquecer do propósito de Deus na sua vida? E quando eu te convido, igual eu tenho convidado, com muito temor no meu coração, bora multiplicar, bora avançar, bora prosperar, bora crescer. Quando eu falo isso para você, é o convite do seguinte: bora permanecer em movimento, avançando, crescendo, sem retroceder, mas principalmente não desistindo do propósito. Por isso que essa afirmação que você está fazendo é seríssima. Quando você fala, eu não desisto do propósito, você então não vai desistir de pessoas, de negócios, de oportunidades, de carreiras, de igreja, nem de Deus. Por quê? Porque você lembra que por trás de todas as circunstâncias tem um propósito. E na medida que eu estou falando isso, eu vou ter que dar um intervalo aqui do conteúdo para liberar mais uma palavra profética aqui, palavra de conhecimento. Eu estou falando, enquanto eu estou falando sobre isso, eu estou sentindo um peso no meu coração, estou com a sensação de algo pesado, tenso, uma tensão no ar, assim. Mas eu estava aqui falando e no espírito aqui, por que eu estou assim, atribulado? E presta atenção, porque eu vou falar algo para você agora que está assistindo, eu não sei para quem exatamente, mas à medida que eu estou falando isso, eu sinto claramente no meu espírito que algumas pessoas desistiram de ser prósperas. Desistiram porque perderam as forças nessa caminhada. E passaram tanta raiva já tiveram tanto prejuízo, já fizeram tanta coisa que não deu certo, já tentou de tudo, de várias profissões, várias coisas para vender,
e até então nada fluiu e você até hoje ainda não se considera alguém próspero. E porque você está enfraquecido e desistiu de prosperar, você está desistindo, na verdade, do propósito de Deus com a prosperidade na sua vida. E eu quero te falar, tem pessoas que você ama, que vão desfrutar dessa prosperidade na sua vida. Você não pode desistir por causa do amor que você tem por elas. E Deus está me mostrando aqui, você, especificamente eu estou falando para uma pessoa que tem um filho pequeno. E esse menino, ele é uma bênção, porque ele não pede nada para você. Ele não pede presente, ele não pede, ele já não é pequeno. Eu vejo, né, eu estou aqui falando pela fé, uma visão espiritual que eu estou tendo. Não é uma criancinha, já é um menino ali, beirando os 10 anos de idade, que normalmente tem muitos pedidos, normalmente tem muitos sonhos, muita vontade de ter as coisas, mas seu filho não te pede nada. E eu vou te falar por que ele não te pede nada. Ele não tem pedido nada para você, porque você não tem pedido nada para Deus. Isso é muito sério. Na medida que nós perdemos a fé para pedir as coisas para Deus, os nossos filhos perderão a fé de pedir também nada para Ele, para nós, e vão viver uma vida ligada no automático apenas, comendo o pão nosso de cada dia. E Deus está mostrando isso, irmãos, e eu... Oh, Deus. Eu quero te falar algo. Se você desistir de viver as promessas de Deus para a sua vida, o prejuízo disso não vai ser só para você, mas todo mundo que está perto de você vai ser prejudicado por essa decisão. Porque desistir de ser próspero, desistir de tomar posse das promessas, vai impactar diretamente a fé de quem está perto de você. Porque eu quero te falar, tem pessoas que estão olhando para você, tem pessoas que te têm como referência, uma referência de fé ou de incredulidade. Então eu quero te falar, por amor a eles, você não vai desistir de nenhuma das promessas de Deus para a sua vida. Você vai vencer essa fraqueza que você estava, essa incredulidade, essa mornidão, ou essa frieza, e você vai voltar a aquecer o seu coração. Você vai voltar a crer em coisas grandes. Você vai acabar essa live hoje. Você vai acabar essa live hoje e pela fé você vai orar por coisas que você desistiu de orar há muitos anos. Vejo claramente no meu espírito, tem pessoas que abandonaram orações há anos. Você parou de orar porque você desistiu disso. Mas você não está desistindo disso, na verdade você está desistindo do propósito de Deus por trás disso. Mas hoje Deus está ativando a sua fé para coisas grandes, para multiplicação, para prosperidade, para tomar posse das promessas. E você vai voltar a orar hoje por aquilo que você já tinha desistido, já tinha abandonado, pelos sonhos que você já tinha enterrado. Mas hoje você está ganhando fé para voltar a orar por aquilo que a fraqueza, que a incredulidade tinha feito você parar de orar. Mas hoje você vai orar. Na hora que acabar essa live, você vai orar e eu quero te dar a notícia. Está tudo acumulado, te esperando. Está tudo preparadinho para você. E na hora que você apenas orar e crer que chegou o momento de tomar posse, você vai estender as suas mãos e vai pegar. Você vai estender as suas mãos e vai apropriar. Oh, Deus poderoso, meu Deus do céu, eu sinto de orar, eu tenho que orar agora. Feche seus olhos aí onde você está, Pai, no nome de Jesus. Eu louvo ao Senhor porque eu consigo ver pelos olhos da fé orações de décadas, orações de anos que foram esquecidas e abandonadas por causa da fraqueza que estavam sentindo por conta do Senhor ter deixado de se alegrar com eles, porque decidiram parar, decidiram não continuar avançando, e por isso o Senhor não teve prazer neles, e isso os enfraqueceu. Mas eu declaro, ó Deus, no nome do Senhor Jesus, que hoje eles recebem fé para voltar a orar por cada um desses sonhos, desses alvos, e no devido momento que eles fizerem isso, o Senhor vai se alegrar com eles, e a alegria do Senhor vai fortalecê-los.
vai fortalecê-los, e essa força vai fazer com que eles consigam estender as mãos e apropriar, acessar, tomar posse das promessas que foi o Senhor quem fez, dos sonhos que foi o Senhor quem plantou no coração deles, e o Senhor fez isso para realizar. O Senhor não fez isso para iludir, o Senhor não nos dá promessa, não nos gera sonhos no nosso coração para nos iludir, o Senhor faz isso para realizar, para nos ver felizes. E é assim que vai ser na vida de cada um desses irmãos, em nome de Jesus. Oh Deus poderoso, Senhor da glória, meu Deus do céu. Ai, queridos, eu quero falar, e eu quero insistir, eu quero replicar isso, eu quero esbravejar, eu quero gritar para você entender de uma vez por todas o que nós estamos vivendo aqui, o que Deus tem me usado para falar para você e o que está por vir daqui para frente. Acredite, é assustadoramente grande, poderosamente poderoso e enlouquecedor, porque vai quebrar todos os parâmetros de comparação, vai despedaçar todas as métricas, todos os relatórios, todas as tendências, e eu e você vamos agora entrar num novo nível de vida na fé, de crescimento, de velocidade, de tomar posse das promessas. Mas presta atenção, Deus não mudou, é o mesmo Deus. Quem está mudando é a fé no nosso coração. E na medida que você recebe uma fé maior, você acessa coisas maiores. E aqui eu quero te falar desse segundo combustível. O segundo combustível que te faz ganhar velocidade para avançar e tomar posse das promessas do Senhor é ter uma fé crescente, uma fé que amplia, uma fé que cresce. E você está recebendo isso. Nessas lives você está recebendo isso. Na mentoria, a partir de semana que vem, é isso que você vai receber lá. Uma fé que vai crescer, mais clareza das promessas em cada uma das áreas, e é isso que você vai acessar. Agora olha o que Lucas, capítulo 17, versículos 5 e 6 nos diz. Lucas capítulo 17, versículos 5 e 6. Diz o seguinte: então disseram os apóstolos ao Senhor. Presta atenção, porque eu já nem referiu a eles apenas como discípulos. Já se referiu a eles como os apóstolos, já colocou eles como homens a quem Deus estava usando e ia usar, onde grandes coisas aconteceriam, mas pela fé até então não tinham acontecido, pela fé aconteceria. Então disseram os apóstolos ao Senhor: aumenta-nos a fé. E respondeu-lhes o Senhor. Olha que interessante, porque a resposta do Senhor é o que eu quero te falar hoje. Respondeu-lhes o Senhor: se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a esta amoreira: arranca-te e transplanta-te no mar, e ela vos obedecerá. Presta atenção, porque tem muita gente que não tem revelação desse texto, e tem muita gente que acha que aqui Jesus está falando do tamanho da fé, porque presta atenção, eles pediram a respeito de tamanho. O pedido deles foi: aumenta. Quando você fala para Deus aumentar algo, você está pedindo para aumentar o tamanho daquilo. E aí então Jesus não falou do tamanho. O pedido dos apóstolos foi: aumenta-nos a fé. E o que Jesus falou foi do potencial dela. Porque quando Jesus compara a fé com um grão de mostarda e fala: se você tiver uma fé como o grão de mostarda, não falou igual o grão de mostarda. Se Jesus tivesse falado igual o grão de mostarda, estaria falando do tamanho, que sendo a menor das sementes se torna a maior das hortaliças. Estaria falando a menor das sementes. Não foi isso que Jesus falou, ele está falando do potencial. Se a sua fé, do jeito que ela é hoje, você entender que ela tem o potencial de crescimento, aonde você, como o grão de mostarda, amplie essa fé para crer cada vez mais em coisas grandes, amplas, poderosas, e sai dessa fé pequena, dessa fé minúscula, dessa fé inferior, dessa fé que parece que nem ela você tem, e onde você está vivendo como os ímpios vivem, onde você está fazendo como os ímpios fazem. Então, se você sair dessa fé ridícula, dessa fé incrédula, que na verdade não é fé, e entender o potencial que a fé real, poderosa, tem na sua vida,
você não vai fazer pedidos medíocres para Deus. Porque presta atenção, porque Jesus não veio para eles e falou: se tiverdes fé como um grão de mostarda, pedireis para não passar fome, e todos os dias da sua vida você vai comer. Jesus não usou essa alegoria, esse exemplo. Jesus não falou: se tiverdes fé como um grão de mostarda, você vai pedir um emprego onde você vai conseguir sustentar a sua família. Não, não foi o que Jesus falou. Jesus falou de algo extraordinário. Peraí, mandar uma árvore sair de um lugar e ela ir sozinha e se jogar no mar. Presta atenção, vê se isso não é muito maior do que apenas ter comida no prato. Então olha aqui para mim, porque eu estou sendo aqui usado por Deus. Meu Deus do céu, estou com vontade de levantar e sair correndo. Cheio do Espírito, eu estou falando algo para você, presta atenção. Presta atenção no que Deus está te falando. O Senhor não chamou você, não colocou o Espírito Santo dele para morar dentro de você, e não colocou dentro de você uma fé como de um grão de mostarda, com esse potencial para coisas extraordinárias, para que você gaste os seus dias com pedidos, com orações ridículas, com orações que não expressam a grandeza de quem você é em Deus. Você é habitação do Espírito Santo, você é morada do Deus Altíssimo, você é a menina dos olhos de Deus, você é aquele a quem Jesus ama, você é aquele pelo qual o Senhor entregou Jesus para morrer. Agora vê se Deus faria essa troca de comprar você usando algo tão caro e precioso como Cristo, para pegar você e colocar você para viver uma vida medíocre, uma vida ridícula, uma vida apenas de provisão de necessidade, de pagamento de conta e de angústias e mais ansiedades, se vai dar certo, se a vida vai fluir, se realmente você vai desfrutar de pelo menos uma das promessas de Deus. Não. O Senhor plantou dentro de você uma fé para coisas extraordinárias, uma fé para milagres, uma fé para uma vida que vence, uma vida que faz diferença, uma fé para uma vida que acessa a plenitude das promessas de Deus. Não é uma ou outra. Você não vai ficar escolhendo por qual promessa você vai orar para falar: eu quero essa promessa aqui, bendito eu serei ao entrar, bendito ao sair, ou então onde eu colocar minha mão vai prosperar. Não, você não vai ter que escolher promessa para orar por ela. Presta atenção, você vai pegar a fé que Deus te deu, colocou no seu coração, e com essa fé, a oração que você vai fazer é: Senhor, todas as promessas que o Senhor fez para a minha vida, todas elas vão se cumprir. Não é uma ou outra, são todas. E é assim que você vai viver, em nome de Jesus. Oh Deus poderoso, eu estou aqui com uma santa indignação, porque é de indignar um filho de Deus, morada do Espírito Santo, do Deus Altíssimo, andando, se comportando e vivendo como um derrotado. E pior, entrando na presença do seu Pai, do Deus Todo-Poderoso, do Abba, do papaizinho querido, para fazer orações cheias de incredulidade, cheias de mediocridade, cheias apenas de clamores por sobrevivência. Mas eu estou te falando, isso acabou na sua vida. Em nome de Jesus, isso acabou na sua vida. E agora essa fé crescente vai te fazer acessar aquilo que, em nome de Jesus, o Senhor determinou que chegou a hora de você tomar posse. Ele trouxe até você, e Ele te deu o combustível para sair do seu lugar e ir lá e pegar. Então agora chegou a hora de você pegar. Agora chegou a hora de você acessar. E eu quero te perguntar: o que é que Deus está queimando no seu coração aqui agora? Porque enquanto eu estou falando aqui, Deus está colocando coisas tão grandes no meu coração. Meu Deus do céu! Deus já falou comigo quantas pessoas vão entrar nessa mentoria. Deus já falou comigo onde Ele vai me levar pelo mundo para pregar e para falar essas verdades. Deus já falou comigo a posição onde Ele vai me colocar de relevância, para que eu tenha crédito, para que no abrir da minha boca, como está lá em Efésios 6, com intrepidez seja revelado, seja conhecido o mistério do Evangelho. E tenho promessas tremendamente enormes que o Senhor já colocou no meu coração. Agora eu quero saber o que está no seu coração. Qual que é a promessa que está queimando aí no seu coração? Deus vai cumprir todas, claro que vai cumprir todas, porque se Ele prometeu, presta atenção, decora essa frase: Deus não fez promessas para nos iludir, mas Ele prometeu para cumprir todas as promessas, não é uma ou outra, são todas. Então presta bastante atenção, porque eu quero que você escreva aqui qual é
o que está queimando no seu coração, que é a primeira coisa que você vai levantar para ir lá tomar posse. Qual que é a primeira promessa? Porque é você que determina a ordem. É você que determina em qual sequência você vai pegar. Porque o banquete está servido. Todas as promessas estão na mesa. Mas você é que vai com o seu prato na mão, você é que vai se servir primeiro daquilo que está queimando no seu coração. Então escreve aí, o que está queimando no seu coração? Qual que é essa promessa? O que é? Você vai multiplicar sua célula, sua igreja? Você vai multiplicar sua empresa? Você vai prosperar? Você vai honrar seus pais? Você vai realizar o sonho da sua família? Você vai cumprir o seu chamado? Você vai sair da mediocridade com a vida abundante? Eu não sei qual que é a promessa. Bendito ao entrar, bendito a sair. Onde você coloca seu pé, você vai tomar por herança. Você vai casar, você vai ter filhos. Qual que é a promessa? O que está queimando no seu coração? Mas eu quero te falar, não escreve aqui não, que aqui está dívida. Porque isso não é promessa, não, isso é obrigação, vamos colocar assim. Para alguém que vai prosperar e transbordar para abençoar todo mundo que está perto dele, até quem está longe, que eu estou convidando aqui insistentemente, bora multiplicar, vê se a sua preocupação vai ser apenas quitar dívida. Não vai fazer parte da sua vida mais esse negócio de ter dívida. Então vamos lá, o que é que está queimando no seu coração? Oh, Deus poderoso, você vai honrar sua família, você vai glorificar o nome do Senhor com a sua vida, você vai aumentar a sua empresa, você vai ser uma pregadora no digital, você vai usar a internet para espalhar a mensagem, você vai ver a sua empresa cumprindo o propósito dele, você vai ver vidas sendo alcançadas através do negócio que Deus colocou na sua mão, você vai ver a sua igreja crescendo, prosperando, multiplicando, saindo do aluguel, tendo agora um prédio próprio, você vai ver sua célula crescendo e se tornando um discipulado poderoso, você vai ver todos os problemas de quem está perto de você. Olha, eu sinto algo aqui, ninguém escreveu isso não, mas é algo que Deus está colocando na minha boca. Tem alguém aí que está assistindo, que Deus vai te abençoar tanto, que você vai ser um resolvedor do problema dos outros. Deus não vai apenas pagar suas dívidas, você vai ser usado por Deus para quitar a dívida de quem está perto de você. As pessoas chegarão até você com necessidades básicas, e você não vai dar para elas uma cesta básica com um pouco de dinheiro, você vai resolver a vida deles. Porque Deus vai te dar uma medida tão poderosa de prosperidade que é isso que você vai viver. Uau! E é isso que eu quero viver. Eu quero essa promessa para mim. Uau! Eu vou viver isso em nome de Jesus. Oh, aleluia! Agora vamos lá, presta bastante atenção no que eu vou te falar, porque eu não vou insistir, não vou usar gatilhos mentais, não vou te convencer de nada, não vou argumentar. Eu vou falar uma vez e vai ser a chance. Eu acabei de abrir agora as inscrições para a mentoria Bora Multiplicar. Você vai entrar no site boramultiplicar.com e vai fazer sua inscrição. Pronto, não tenho mais nada para te falar. Não vou argumentar, não vou te convencer, porque eu não quero ninguém lá dentro, porque, ele me convenceu, ele fez um monte de live só para me convencer. Não é verdade. Não é verdade. Tanto que eu não vou parar, vou continuar. Amanhã tem live, sábado tem live, segunda tem live, terça tem live. Quantos dias mais eu conseguir fazer, eu vou fazer. Eu não consigo por muito tempo, porque eu tenho aula para dar. Tenho células para visitar, tenho uma rotina noturna, né, que eu preciso como pastor. Mas eu quero te falar, eu não estou aqui diante de Deus, eu não estou aqui querendo te conquistar para nada não, querido. Pelo contrário, eu confesso que a minha vontade era, na verdade, fazer um questionário para investigar cada um com algumas perguntas chaves, para que dependendo da resposta eu nem aceitaria na minha turma da mentoria. Por quê? Porque eu não quero perto de mim. Eu vou falar algo, pode parecer extremamente arrogante que eu vou falar, mas eu não quero ninguém perto de mim que está com um carro sem combustível e que não está querendo abastecer com aquilo que Deus tem servido ele, que está querendo procurar outro combustível, porque tem gente aí fora na internet que está dando um monte de combustível. Tem um combustível da autorresponsabilização, tem um combustível do merecimento, tem um combustível da capacitação extraordinária, do infinidade de cursos que não tem fim, e tem um monte de gente que está se enchendo desse monte de combustível achando que é assim que vai viver as promessas de Deus. Isso pode até servir para os ímpios, que estão lascados, estão indo para o inferno, enquanto não estão chegando lá, eles têm que interter com um monte de coisa. Para nós não, nós temos princípios da palavra, nós temos sabedoria sobrenatural, nós temos revelação das promessas, e nós temos uma fé que cresce, uma fé que avança, uma fé que rompe. Então eu quero te falar, se você quer, você vai e se inscreve. Se não quer, não se inscreve, ponto final. Eu vou lá agora, sentir. Não sente nada não quer que ninguém faz nada sentindo nada, quer que você ora, pergunta para Deus, Senhor, você me quer dentro desse negócio?
Deus te quer lá, você vai fazer a inscrição. Deus não te quer, tá de boa, fica em paz, tá tudo certo. Não muda nada, como diz o outro. Mas você vai entrar se você crer que tem algo da parte de Deus para compartilhar com você. Que você quer ter acesso a mim, para ser mentoreado por mim, para ser discipulado, sei lá a palavra que você quiser usar, para crescer junto comigo, para tomar posse. Agora tem algo a mais que Deus falou para mim, que eu estou com uma equipe aqui que trabalha comigo, junto comigo, eu não falei isso para eles, eu vou falar agora pela primeira vez. Vamos para as loucuras, oh Deus poderoso. Ai Jesus, como que eu falo isso sem escandalizar os religiosos e os incrédulos? Estou escolhendo as palavras aqui, porque que eu vou tomar pedrada, eu já sei que eu vou. Mas vamos lá, deixa eu só escolher para tentar minimizar as palavras. Ai Deus, vamos lá. Você sabe, acabei de falar de uma promessa que eu quero para a minha vida. Que Deus vai me usar para resolver problemas de pessoas e para quitar dívidas de quem está perto de mim, e é assim que você vai viver também. E Deus colocou no meu coração algo que é o seguinte. Oh Deus, eu vou escolher uma pessoa dentro dessa mentoria para resolver a vida dele. Olha que loucura, porque eu nem sei quanto que vai custar um negócio desse. Pode ser que a vida de alguns resolve com R$1.000. Pode ser que para outro precise de 100 mil. Eu não sei quanto vai custar. Mas eu sei que Deus colocou isso bem claro no meu coração. Uma dessas pessoas que vai entrar pela fé nessa mentoria. Porque ela nem teria condições de pagar. Mas ela vai dar um passo de fé, ela vai fazer inscrição, ela vai pagar e Deus vai me mostrar quem que é. Eu não vou fazer sorteio. Deus vai me mostrar. Deus vai falar, é esse. E literalmente Deus vai me usar para resolver a vida. Por quê? Porque eu vou plantar isso, porque é isso que eu quero colher, eu quero ter essa unção, eu quero ter tanto recurso, que quem chegar perto de mim, eu possa ser usado por Deus. Eu não vou fazer, eu não sou Deus na vida dos outros. Eu não vou sair pagando dívida de ninguém, não adianta você vir me pedir isso. O que eu vou fazer é ser sensível ao Espírito, ouvir do Senhor, e na hora que Ele falar, vai lá e resolve, Ele já vai ter dado recurso na minha mão para ir lá e resolver. E se você quer essa unção também, porque você sabe, você não tem que ficar pedindo assim, oh Deus, que Deus me mostre, então o Senhor me mostra para o pastor Rafael, para eu ser essa pessoa que ele vai vir e vai pagar minhas contas tudo. Não, essa não é a oração que você tem que fazer não. A oração que você tem que fazer é o seguinte, Senhor, eu quero ganhar dele, eu quero ter tanto quanto ele, eu quero fluir nessa mesma unção, e eu quero ser usado pelo Senhor para resolver vidas. Porque você sabe, queridos, quando você olha a vida de José, vou falar algo aqui que Deus falou comigo. Fica conectado aqui, eu já acabei de falar de mentoria, não vou falar mais disso não. Já falei o que eu tinha que falar. Se quiser inscrever, você corre lá, boramultiplicar.com. Pronto, já falei. Agora presta atenção, vou voltar a pregar para você. Deus falou algo para mim a respeito de José. Com 17 anos, Deus deu um sonho para ele, certo? O que aconteceu? A vida dele petecou, virou do avesso, foi vendido, foi traído, foi enganado, e foi parar na masmorra, no mais profundo abismo, no buraco. Aí a Bíblia diz que então, de repente, o faraó mandou chamar ele, de repente, ele saiu da onde ele estava. E na hora que ele saiu da onde ele estava, do buraco que ele estava, ele foi em direção a faraó. Em 5 minutos de conversa, a vida dele foi transformada. E ele recebeu acesso à promessa que Deus tinha feito antes. Deus tinha feito a promessa de 13 anos antes. Mas demorou 13 anos para que numa conversa ele acessasse essas promessas. E o que Deus falou para mim é que tem pessoas que estão aqui, nessa live, que tem promessas de Deus de décadas, e que estão vivendo uma vida angustiante. Quem vê, como diz o outro, se contar a história para o carroceiro, o cavalo chora, porque você não estava acessando as promessas. Mas agora, Deus está mandando te falar, que depressa, de repente, Ele vai te tirar da masmorra, e numa aula, sinto isso da parte de Deus, numa das aulas dessa mentoria, vão ser 60 aulas, em uma das aulas, em 5 minutos, uma coisa que eu falar, vai ser a chave, para virar, para que você acesse essas promessas de décadas. Agora presta atenção, porque essa pessoa, que Deus me mostrou, eu orando por isso, essa pessoa, ela vai entrar num nível de desfrute das promessas, que ela não apenas vai resolver os problemas que ela tem, mas ela vai ser usada por Deus, assim como José, para mudar a história. Presta atenção, vou falar uma promessa aqui, se você crer, vai chocar o seu coração. Presta atenção, essa pessoa vai ser usada por Deus para mudar a história de cidades. Eu não estou falando de famílias apenas, cidades.
Você vai prosperar numa medida tão poderosa que a sua cidade, sua família, como diz hoje, já vai ter sido abençoada muito antes. A sua cidade vai ser impactada de tanta riqueza que Deus vai confiar na sua mão. E isso assim, eu nem sei o que é que eu vou falar nessa aula que vai ser tão poderoso assim, mas eu quero saber para mim, porque eu quero viver isso também. Eu quero ter recursos para mudar a história da minha cidade. Falei isso lá em Cuiabá, falei para o Alessandro Dotto, pastor nosso lá, eu falei, você vai me lembrar, Deus fez promessas, eu vou tomar posse dessas promessas. Na hora que eu acessar essa promessa, a primeira coisa que eu vou fazer é dar um avião para a Pastor Luiz, viajar e visitar as igrejas, tudo para a igreja, né? Para videiro, para viajar, visitar, acompanhar as igrejas, a obra. Por quê? Porque é isso que Deus tem para fazer na nossa vida, é uma medida que transborda. Esse negócio de ficar orando para resolver problema acabou na sua vida, criatura. Esse negócio de ficar orando, presta atenção, esse negócio de ficar orando por provisão de necessidade e de ficar comemorando porque nesse mês conseguiu pagar todas as contas, isso acabou na sua vida. Acabou. Esse tempo de você ficar feliz, ai, glória a Deus, consegui pagar todas as contas, isso acabou na sua vida. Agora Deus vai te abençoar numa medida tão poderosa que você vai pagar tudo que você tem que pagar, abençoar todo mundo que você tem que abençoar, honrar todo mundo que você tem que honrar, investir em tudo que você tiver que investir, comprar tudo que você quiser comprar, e depois de fazer tudo isso, ainda vai sobrar. Tá me entendendo? Ainda vai sobrar. Então eu quero agora falar a última coisa para você, o último combustível. O último combustível, pastor, tô assim, meu Deus do céu, não sei, eu tô indeciso, entro na mentoria, caso, compro uma bicicleta, né? Ou entro num negócio, entro por uma porta que Deus está abrindo, fico onde eu tô, saio desse emprego, não saio, eu não sei se eu vou, se eu não vou, você está indeciso. Sabe o que é essa indecisão? Está faltando combustível. Você está parado, está faltando combustível. Na hora que o combustível vem, você lembra, você avança. E vou falar a última coisa para você. Sabe por quê? Que eu não tenho dúvida que você vai entrar na mentoria? Sabe por quê que eu não tenho dúvida que você vai prosperar? Sabe por quê que eu não tenho dúvida que você vai investir em você para continuar crescendo em conhecimento, lendo, fazendo curso, ampliando as habilidades que você tem? Sabe por quê? Sabe por quê? Porque tem pessoas que você ama. E por amor a elas, você não vai parar. Por amor a elas, você vai permanecer avançando. E eu quero que agora, por um breve momento, você pare para lembrar quem são as pessoas que você ama e que serão diretamente impactadas quando as promessas de Deus começarem a se cumprir na sua vida. Quando você começar a acessar as promessas de Deus, quem são as pessoas? Eu quero que você abra a sua boca agora, que você fale o nome delas e que você, pela fé, escreve aqui agora nos comentários, coloca o nome dessas pessoas, quem são as pessoas que você ama e que imediatamente vão ser abençoadas a partir do momento que você acessar essas promessas. Mas vamos fazer algo melhor? Marca elas aqui, coloca o arroba e marca elas aqui, marca o arroba. Quem são as pessoas que vão ser impactadas na hora que você começar a acessar as promessas? Olha o que 1 João capítulo 4, versículo 7 diz. Presta atenção, isso é palavra de Deus para você, não sai daqui não. Não desconecta de mim não, continua olhando pela fé aqui. Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus. E todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Olha aqui para mim, eu não coloco o nome escrito não, gente, só escrito, Arthur, Maria e tal. Marca o arroba. Marca arroba e o perfil da pessoa. Por quê? Porque daí ela vai ver essa live depois, ela vai assistir e ela vai saber que você a ama. Que você marcou ela aqui porque você a ama. Então marca o arroba aqui para que essa pessoa saiba que você a ama e que ela vai ser abençoada a partir do momento que você acessar as promessas do Senhor para a sua vida. Então olha aqui, porque esse texto de João está falando o seguinte: você vai amar uns aos outros, você vai fazer as coisas por amor, porque o amor procede de Deus e esse amor foi Deus que colocou no seu coração. E você vai avançar porque tem pessoas que você ama, que vão ser abençoadas a partir do momento que você desfruta da bênção. Agora eu quero te falar, a incredulidade, a falta de atitude de ir em direção às promessas e de apropriar das promessas, também vai prejudicar essas pessoas. As pessoas que você ama são prejudicadas quando você não toma posse das promessas. Não tem como você falar que ama uma pessoa,
arduamente, que seu coração é voltado para ela, e você não demonstra isso com atitude prática. Qual que é essa atitude prática, pastor? É crer no cumprimento das promessas de Deus e tomar posse delas. Então, na hora que você lembra que tem pessoas que você ama, você vai lá e acessa as promessas por causa delas. De repente você nem queria mais, o tanto que você já prosperou já está bom. Mas presta atenção, tem pessoas que você ama, que vão ser diretamente impactadas na medida que você acessar uma nova porção das promessas de Deus para sua vida. Eu vou finalizar essa live falando algo também que Deus colocou no meu coração hoje mais cedo, e que eu falei lá na rádio. E na hora que eu falei sobre isso lá na rádio, teve gente que me mandou mensagem assim, chorei horrores, meu Deus, como isso queimou no meu coração, essas verdades, meu Deus, eu tenho que crescer nisso e tal. E eu nem sei se eu falei tudo que eu queria falar lá, mas aqui eu acho que vai dar tempo. Olha aqui para mim. Você realmente, de verdade, você acredita na graça de Deus? Que é favor imerecido, que é Deus dando tudo para quem não merece nada? Você acredita? Ok, beleza, você acredita. Outra coisa, você acredita realmente, de verdade, que Deus é Deus? Ele não é uma aura, assim, ele é Deus, ele é um negócio assim, Deus, poderoso, que ele tem poder e que tudo que existe foi criado só porque ele falou. Você acredita nisso? Agora, a última coisa que eu vou te perguntar, você acredita mesmo que ele ama você? Você tem plena convicção nisso? Que o Deus Altíssimo, que criou todas as coisas, ele ama você. Sabendo então dessas coisas, que Deus é real, que ele existe, que a graça é de verdade e que Deus tem todo esse poder e ele te ama, eu quero então te questionar: você acredita de verdade que Deus se alegra com a sua prosperidade? Volta aqui. Você acredita que a internet está dando pau aqui? Olha o traque do capeta. Você acredita que Deus fica feliz com a sua prosperidade? Que Deus se alegra com ela? Porque a Bíblia diz isso, que o Senhor se alegra com a prosperidade dos seus filhos. Eu quero finalizar essa live dando uma notícia para você. Queira você ou não, já era. Você veio aqui, você conectou comigo, você assistiu essa live. E agora as promessas estão queimando aí no seu coração. Você não tem mais para onde correr, não. A fé veio, filho. Ela não vai vir, a fé já veio. Você já recebeu a fé. Você já recebeu a revelação. Você já recebeu a clareza das promessas. E agora é irreversível. Você vai multiplicar. Você vai prosperar. Você vai acessar. Você não tem para onde correr, já era, perdeu. Você conectou aqui. Você conectou comigo, já era. Não tem para onde correr mais não. Deus já gerou no seu coração. Você não vai aceitar nenhuma vida mais diferente dessa que você agora já está crendo nela. Uma vida de quem acessa plenamente as promessas. Você não vai aceitar agora mais nenhum tipo de vida de provisão de necessidade apenas. Você não vai querer nada mais do que uma vida sobrenatural de alguém que fala para uma árvore sair do lugar e se jogar no mar e ela obedece. De alguém que crê que tudo que pedir para Deus, Deus vai fazer porque você tem acesso à graça e às promessas de Deus. De alguém que vai prosperar no descanso sem estar debaixo de fardo, mas principalmente de alguém que não desiste de nada. Não desiste do casamento, não desiste da família, não desiste das promessas, não desiste do ministério, não desiste de negócio porque você antes não desiste do propósito de Deus por trás disso tudo. Então, já que você não tem para onde correr, a única coisa que te resta agora, acabou a live, vai encerrar, senão não vou conseguir salvar, já deu o horário. boramultiplicar.com, estou esperando você na turma, semana que vem começa as aulas, todas as dúvidas do que vai ter na mentoria, está explicando lá no site, estou te esperando lá, vai ser poderoso, porque essa é a vida que Deus tem para nós. Tamo junto, bora multiplicar!